E aí, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai ver sobre o conteúdo da primeira metade da aula. Então, que vai ser uma continuação da aula 6, com alguns elementos complementares. Então, a gente abre aqui esse arquivo, continuação aula 6. E nele a gente vai ter aqui alguns elementos modelados já. Então, o objetivo desse exercício aqui é fazer basicamente o forro, a moldura do forro. Então, a gente vai ver como configurar. A gente já viu um pouco da inserção da moldura, né? Mas aqui a gente vê algumas configurações adicionais e o rodapé, beleza? Bom, para inserir o forro, o Revit tem uma função que é de planta de forro, tá? Então a gente vem aqui em vista, na aba vista, né? Vistas de planta, aí tem a planta de forro refletido. Essa planta de forro, ela cria uma planta do mesmo pavimento, então vai ser dos mesmos pavimentos do projeto normal, igual tem aqui, ó, nível 1, nível 2, né? Só que olhando para cima. Então, é exatamente para inserção de forro, detalhamento de luminárias, qualquer coisa que seja em relação à parte superior do projeto, né? Então, para criar, é a mesma coisa que a criação de uma planta de piso, né? Se a gente clica aqui, aparecem os níveis disponíveis para criar, e se por acaso você quiser criar mais de um por pavimento, dá para você desativar aqui e escolher aqui, beleza? Então, o nível 1 já está criado nesse arquivo. Então, se for em qualquer outro arquivo, você pode escolher o pavimento que você quer detalhar aí, tá? Então, ele abre aqui e está aparecendo, ó, então tem a laje do pavimento superior e as paredes ali, né? Ele é semelhante ao térreo, tá vendo? Se a gente abrir lado a lado aqui, ó. Então, ele é espelhado, né? Uma planta de forro refletido. Então, ele fica exatamente com o mesmo layout, com a mesma visualização, só que daí do forro, né? Da parte superior. Então, a inserção do forro é semelhante ao piso. Na verdade, o elemento forro é praticamente igual ao piso. Ele é composto por camadas, ele é um plano horizontal, né, e você precisa determinar os limites dele. Se por acaso você for inserir em um ambiente fechado, né, onde tem um conjunto de paredes em todos os lados, conectados ali, o forro vai automaticamente, o comando forro, né, vai automaticamente identificar essa área e inserir um forro direto. Você não precisa desenhar o croquis do contorno. Nesse caso aqui, ó, tem parede só desse lado e desse outro lado não tem. Então a gente vai inserir no método convencional, que é exatamente igual ao piso, né? Criando os contornos aqui. Então a gente vem aqui no comando for, e o primeiro comando que ele entra é o for automático, que seria se o ambiente inteiro estivesse fechado por paredes, né? Então ele pegaria todo o contorno automaticamente. Como não está aqui, como está aberto, e vai acontecer em vários casos também, né, onde o ambiente não está inteiramente fechado por paredes, a gente vem aqui em efetuar o croquis do forro. E daí a gente faz o desenho normalmente, né? Então vou desenhar aqui. Lembra que tem que contornar a parede, não pode passar por dentro, né? Então é exatamente igual ao piso. A gente tem que fazer um contorno fechado e o forro vai ser criado dentro dessa região aqui. Se eu fizer qualquer polígono interno, ó, ele vai criar um forro vazado, né? Então, para fazer sanca, detalhamento de gesso, alguma coisa diferente aí, você pode usar essa função também de abertura de vão, né? Então tá lá, inserido o forro, ó, se a gente olhar por aqui, tá ali. A altura do forro é determinada pela base dele, então esse ponto inferior é a altura que aparece aqui, ó, a altura de deslocamento de nível, do nível. Então tá em 2,60, a gente vai deixar em 2,80 aí. Ó, tá lá. Então agora vamos colocar a moldura de gesso, tá? Então que vai contornar aqui e fazer o acabamento final do forro. Então a moldura é pelo comando de parede mesmo. Lembra, né? Só pode ser inserido na vista 3D. Tá aqui, parede moldura. Aqui eu já carreguei uma moldura de gesso, já criei, né, através daqueles templates de perfis, onde a gente faz o desenho da extrusão e cria um novo tipo aqui dentro do arquivo, né, do template ou do projeto. Então aqui já está criado. Eu posso inserir em qualquer altura, depois eu encaixo ali, né, apesar de ele pegar um pouco o snap ali, mas é mais fácil inserir separado, depois eu só altero o parâmetro de altura. Então, ó, relembrando, né, ele vai pegar sempre as faces das paredes. E um detalhe é que ele nunca vai pegar as duas faces da mesma parede. Então, se você quiser colocar do outro lado, tem que repetir o comando, né? Fazer um comando novo. Então, vou colocar o máximo que dá aqui por enquanto, né? Aí eu clico fora e beleza, está inserido ali. Mas, ó, eu vou ocultar aqui o telhado. Lembra com o comando HH?
A laje também, HH, e o forro também com HH, né? Tudo para conseguir ver aqui de cima. Pode ver que aqui ele não fez o recorte certo, né? Ele está sobreposto. Então, para que ele faça o recorte certo, o trecho tem que estar exatamente coincidente aqui, né? Os vértices tem que estar coincidentes, igual ele está aqui desse lado, né? Então, eu preciso ajustar esse ponto aqui. Então, eu vou puxar aqui, ó, lá no canto, ó, de novo. Eu puxo a bolinha azul, o comando de arrasto ali. Às vezes ele vai pegar a outra extremidade, então você tem que mexer e ver para que lado que ele vai. Se for para o lado que você quer, beleza. Senão você só arrasta para separar e depois ajusta de volta ali no ponto, no vértice, né? Então esse vértice aqui eu vou trazer, ó, para coincidir com esse ponto aqui. E daí ele fez o recorte, certo? Então é desse jeito que tem que ficar. Isso é um dos ajustes do comando de moldura. Agora eu vou inserir de novo um trecho aqui para ele fazer essa continuação. E aí eu vou aproveitar e fazer esse lado aqui também, né? Então, ó, de novo, comando de moldura. Eu tento inserir exatamente na mesma altura, mas se ele não pegar, né, se você não conseguir identificar ali a mesma altura, você pode mover depois. Mas, ó, ele pega um snap meio leve ali, né, da mesma altura do elemento. Então, depois que você insere o primeiro elemento, o restante vem na mesma altura automaticamente, né, se estiver no mesmo comando. Então, não precisa se preocupar depois, é só clicar na parede. Então, eu clico aqui fora para concluir. Ele vai me avisar que ele sobrepôs aqui. Posso dar OK, porque eu vou ajustar agora de novo. Então, agora, eu pego esse último trecho que eu criei e arrasto a ponta dele para esse canto da parede, né? Então, vou pegar aqui, ó. E pronto, fez o recorte. Tá? Então, o mesmo ajuste que eu fiz lá. Então, sempre que tiver uma interrupção desse jeito, tem que fazer esse ajuste, né, do vértice. E aí, ó, um problema do comando de moldura de parede é que ele não faz automaticamente a face acabada da parede, né? A face da ponta da parede. Então a gente precisa ajustar manualmente ali, assim como a gente fez nos vértices, né? Mas aqui a gente precisa ajustar para conectar certinho. Então o comando para fazer esse ajuste, ó, é selecionando a moldura e lá em cima a gente tem o comando de modificar retornos. Então vou clicar aqui. E ó, ele vai destacar as duas faces, né, dos vértices da moldura ali. Então eu vou clicar na que eu quero contornar a parede. Então aproximando pela lateral eu clico, ele faz esse avanço aqui. Eu vou fazer esse mesmo comando com o outro lado, né? Então seleciono, modificar retornos, e insiro aqui. Beleza. E agora eu só preciso dar continuidade, né? Depois que ele faz esse comando aqui, eu posso pegar no botãozinho ali de arrasto e trazer para cá, ó. Pode ser qualquer um dos lados, né? Mas é só para eles conectarem. E aí ele já automaticamente conectou, né? Cheguei a ponta de ajuste de um na outra ponta aqui. Então eles estão na mesma altura automaticamente, então eles já se conectaram. Se por acaso ficar dividido aqui, se ele ficar mostrando uma linha de divisão, né? Apesar de na renderização ele não ficar desse jeito, ele vai ficar contínuo, se tiver o mesmo material, né? Mas se por acaso ficar dividido, tem um comando modificar aqui, na aba modificar, né, o comando unir. Aí você vai clicar no primeiro e no segundo elemento. E aí ele vai tirar essa linha de divisão. Nesse caso aqui ele já entrou automaticamente, então vai depender muito do caso. Pode ser de acordo com a sequência que você fez a moldura, se os dois estiverem na mesma altura, se estiver com o mesmo material. Então, às vezes ele entra automaticamente dividido, aliás, automaticamente unido, e às vezes não. Então, só precisa ajustar para cada caso, né? Ó, então, a moldura está inserida. E agora eu vou voltar aos elementos que estavam ocultos, né, com HR, comando HR. E ele volta lá para eu saber a altura que eu preciso inserir essa moldura, né? Então, eu vou selecionar a moldura, venho aqui no deslocamento do nível, e daí no caso da moldura, o ponto de altura dele é o vértice superior, ao contrário do forro, né? Então eu vou colocar a mesma altura nos dois elementos, tanto no forro quanto na moldura. Então o forro está em 2,80, eu posso vir aqui na moldura e colocar o deslocamento a 2,80 também. Então foi lá para cima. E eu preciso fazer isso com outro trecho também, para 2,80. Pronto, né?
Agora ele ficou rente ao forro e está corretamente detalhado. Beleza? Então tá, isso é do forro, né? Então esses são os ajustes, tanto de vértice quanto de virada da parede, né? Nesse modificar retornos aqui. Agora a gente vai inserir o rodapé, tá? Então o rodapé, a gente poderia inserir exatamente pelo mesmo comando, que é o de moldura de parede, mas existe uma outra função que facilita muito mais a inserção do rodapé. Ele faz esses contornos de forma mais automática, né? E ele vai fazer, na verdade, em relação ao piso. Então, esse comando, que é o comando viga de borda, ele segue o contorno do piso e não da parede, né? Mas, como sempre, o piso vai ser o acabamento final, né? Vai ter sempre algum elemento de piso nos ambientes. Então, dá para a gente usar esse comando para fazer o rodapé. Então, antes, tem lá naquela pasta de templates de perfis, né? Tem o perfil de rodapé. Então, deixa eu mostrar aqui como que é. O perfil de rodapé é diferente da moldura, né, que a gente faria desse vértice para baixo aqui, nesse sentido. O perfil de rodapé vai ser feito do vértice para cima. Então, você tem que desenhar para esse lado aqui, tá? Então, assim como tem nesse arquivo de exemplo aqui, do rodapé de madeira, então ele está desenhado para esse lado, né, para o lado esquerdo do vértice para cima. Então, é nesse formato que tem que ser inserido para ele entrar automaticamente certo lá no projeto. E daí o procedimento é o mesmo, né? A gente tem que criar um novo tipo e carregar esse perfil nesse elemento de tipo aí. Então, esse comando está na aba arquitetura, nas opções do piso e aqui, piso viga de borda. Aqui também eu já deixei criado esse rodapé de madeira, mas você precisa só editar o tipo e carregar um novo perfil, né? Aqui, Então, quando você criar o perfil a partir daquele arquivo de perfil, né, de template de perfil, ele vai aparecer aqui, né? Lembra sempre de mudar o nome da família para ficar mais fácil de identificar aqui dentro. Tá? Então tá inserido lá. E aí, eu vou simplesmente clicar nas arestas do piso. Pode ver que ele não pega a parede, ele pega o piso. Então a facilidade está aqui, eu vou ter menos ajustes, porque ele vai seguir exatamente o contorno que eu fiz com o piso. Então vou clicando aqui, e simplesmente inserindo. Ele já entra no vértice recortado ali, e aqui ele vai entrar 2 trechos. Então, um dos únicos ajustes que eu vou precisar fazer quando eu insiro o rodapé, né, no piso aqui, é esse ajuste do vão da porta, né, da coincidência com a porta. Então, a princípio, se não tiver selecionado, né, dependendo do ângulo que você visualizar, ou se a moldura da porta estiver com o mesmo material do rodapé, essa divisão não vai aparecer, né? Mas o ideal é sempre ajustar corretamente. Então eu vou olhar de frente, Esse ajuste eu posso fazer em planta também, na vista de planta, mas eu vou simplesmente pegar aqui e arrastar para coincidir com a moldura da porta. A guarnição ali, né? Então, exatamente para ele não sobrepor e não dar nenhum erro de representação ou até mesmo de quantificação depois. Então é isso. Pode ver que o rodapé é bem mais simples de inserir. A gente não consegue usar para o forro, porque o forro não é um elemento de piso, né? Então esse comando ele depende de um elemento de piso para ser criado. Se fosse direto na laje, talvez seria possível, mas aí dificilmente vai ser o caso de você ter uma moldura diretamente na laje acabada, né? Então é isso, né? Essa parte aqui seria para ver esses dois elementos complementares, beleza? Então até o próximo vídeo.